Que tristeza chegar para uma final de Libertadores com essa sequência, hein, rapaziada? Fala, torcida que canta e vibra. Bora conversar um pouquinho aí sobre essa nossa derrota hoje pro Grêmio, né? E nem falar muito sobre o jogo, na verdade. Falar mais sobre é, essa, essa reta final triste, né? Deprimente, usem a palavra que quiserem aí. E antes dessa final a gente chega com a moral lá embaixo, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso no final do nosso vídeo e o que a gente pode, no que a gente pode se agarrar para buscar esse tetra da Libertadores. Ao mesmo tempo que a raiva ela tá me consumindo aqui, eu tenho um sentimento positivo que tem me perseguido aí nas últimas semanas e eu vou compartilhar com vocês. Então, pessoal, até trouxe aqui, né, a informação. Depois dessa derrota de hoje, o Palmeiras chega aí com 13% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, né? Que número, né? Que número é, impressionante, um número muito significativo, né? Esse número tão baixo no aproveitamento nesses últimos 5 jogos, né? É um número que assusta, né? Não dá para negar. Mais do que o número, o desempenho do time assusta, né? Hoje a gente jogou com o time reserva, a maior parte do jogo, com jogadores que não jogam nunca, né? Benedetti, o Lomba mesmo, que ressalva, sempre entra bem, né? Eu sou muito a favor do Carlos Miguel ser o nosso titular, né? Não tem nem muito o que questionar, mas o Lomba nunca deixou a desejar quando ele jogou. Então são jogadores que não jogam tanto, né? Mas o problema não foi hoje, né? A gente vem de 5 jogos aí muito, muito tristes, né, rapaziada? E para trazer aqui rapidamente, vou pegar aqui algumas observações que eu trouxe do jogo, né? Primeiro, assim, eu acho que é falar do Aníbal, né? Não tem muito o que a gente segurar uma crítica a ele, né? Nesse vídeo, até uma parte dele, eu vou ativar o meu modo corneta aqui. Já peço desculpa a quem não é muito fã, mas honestamente tem muito jogador abaixo, né? Ultimamente no Palmeiras. E falando do Aníbal, pra mim, assim, pessoal, nada justifica a presença dele na final da Libertadores. Nada, nada. A gente fala de um jogo contra o Corinthians, que ele deu uma cabeçada imbecil e foi expulso e praticamente jogou fora as chances que a gente tinha naquele jogo, né? O jogo ficou ali, muda-se todo o roteiro a partir daquela expulsão imbecil que ele teve. Ele entrega um gol pro Flamengo num dos jogos mais importantes do ano, um jogo que ia dar uma tranquilidade pra gente. Ele entrega um gol ali ridículo, né? Uma desatenção, uma bobeira assim impressionante. E hoje um pênalti que assim, como que explica esse pênalti? Como que explica esse pênalti? O jogador já à frente, o jogador numa diagonal para a linha de fundo, ele ia chegar na bola, possivelmente ele ia finalizar, mas não é que assim, cara, era o momento mais perigoso da jogada e ele precisou fazer aquilo para não sair gol. Não foi isso, né? Existia ali um lance que ia se decorrer ainda a partir daquele momento e uma chegada atrasada, uma decisão ridícula que ele teve ali naquele momento em chutar o Carlos Vinícius, né? E mais uma vez arrebenta aí com o nosso time, com essa decisão que ele teve. Então, para mim, assim, não se justifica a presença dele na final. Para mim, é Martínez, Emiliano Martínez. Eu sempre gostei do Emiliano, eu acho que ele entra com muita seriedade. Talvez ele não entregue a raça que o Aníbal entrega, né? Talvez um pouco da dedicação que o Aníbal tem no jogo, mas para mim, a sensação que eu saí hoje desse jogo é que o Aníbal tá sendo o nosso Luan 2.0, né? Que assim, cara, na hora que precisa, o cara faz uma merda assim absurda e atrapalha o time de uma maneira incrível, né? Então, assim, eu não correria o risco de ter ele na final. Esse ano ele teve uma fase muito boa,
mas tirando essa fase que ele teve, que já faz tempo, não justifica a presença dele na titularidade. Eu iria com o Martinez com certeza. Hoje o Roger Martinez fez um jogo ok ali, apagado, mas não comprometeu. E para mim, nesse momento, a gente não pode estar com um jogador que tem um risco de comprometer a gente, né? O nosso resultado. É, falar um pouco da fala do Abel, né? Depois do último jogo, que o campeonato já acabou, perdemos o campeonato, né? Não eu perdi, nós perdemos, ele deu bastante ênfase nisso. É, mas assim, rapaziada, ser muito sincero, independente do que o Abel falou, que eu discordo muito, eu acho ridícula a postura. Até a gente já viu o Abel fazer tantas coisas, né, que surpreenderam a gente. Eu fiquei pensando, cara, talvez ele tava lefando ali para jogar a responsa pro Flamengo, né? Mas depois do que a gente viu hoje, é, é muito. Ficou muito feio para ele, sabe? Eu acho que se o Palmeiras. Se ele fala aquilo, o Palmeiras ganha hoje, né? Não precisava nem jogar bem, fazer o resultado, né? Fazer o resultado, que até quase o final do jogo, se o Palmeiras ganha o jogo, né? O Palmeiras ia ficar 1 ponto do Flamengo. E o Flamengo conseguiu empate no final e a gente conseguiu perder. Então, assim, se o Palmeiras ganha o jogo, né? Cara, e depois do que ele falou, eu ia falar, bom, beleza, ele tava blefando mesmo, né? Ele tava jogando a responsa pros caras e deixando a gente livre, mas ver o desempenho horrível, né? Apesar do time reserva, não justifica, muito, muito ruim. Então, assim, Abel, sinceramente, honestamente, independente de você falar que o campeonato já não tem mais como chegar, o seu time não joga nada há muito tempo, né? Fazer a ressalva de um período muito bom que o Palmeiras teve nesse ano, talvez há 6 jogos atrás, o Palmeiras jogava o melhor futebol do ano, né? Então, essa ressalva eu deixo dada aqui, mas há mais de um ano, 12, 15 meses, o Palmeiras não joga futebol, tirando esse recorte muito bom, com jogadores muito bons, com um encaixe muito bom que o Abel achou com o Flaco, o Vitor Roque, demorou para achar, mas achou, né? E o time deslanchou, mas tirando esse recorte, são 15 meses de um futebol muito ruim que o Abel vem apresentando, o Palmeiras vem apresentando sob o comando do Abel. Então assim, Abel, antes de querer jogar a toalha, né, você minimamente deveria fazer o trabalho para fazer o time jogar bem e não jogar a responsabilidade em cima de arbitragem, que teve várias situações complexas durante esse ano, mas o time não tá jogando bem. O time não tá merecendo ganhar o campeonato brasileiro. Ponto final. A Libertadores é uma outra história, é um jogo único. A gente vai copar essa Libertadores, eu tenho certeza, mas no brasileiro, patético, né? Patético. E aí, pessoal, eu queria compartilhar com vocês aqui. Eu tinha até algumas outras críticas aí para fazer a alguns jogadores, Felipe Anderson, mas vou deixar de lado. Quero trazer aqui para não me alongar muito também. Uma estatística que assusta, mas que ao mesmo tempo nos dá esperança aí para a nossa final da Libertadores, né? Então, em 2020, eu trouxe para os 3 anos, né? Os últimos 5 jogos do Palmeiras antes da final da Libertadores, das últimas duas e desse ano que a gente vai disputar. Né, aqui eu tava finalizando a arte enquanto o jogo ainda tava rolando. O Palmeiras fez o gol com o Benedetti ali no finalzinho. Então a gente tem um 3-2 aí, né? Que foi o nosso placar, tem um errinho ali, mas o aproveitamento não muda em nada. Né? Então aqui, pessoal, em 2020, o Palmeiras teve um aproveitamento de 33% nos últimos 5 jogos. Um aproveitamento horrível. Né? Mostra que o Palmeiras não estava em alta quando chegou para a final da Libertadores ali em janeiro de 21 com o Santos. Né? O Palmeiras chega um pouquinho mais favorito que o Santos, sim. O time do Santos não era um time que estava entregando muita coisa. O Palmeiras chegou um pouco mais como favorito, mas nota-se a queda de rendimento aqui no final do ano novamente, né? Quer dizer, naquele momento e que se repetiu em muitos outros anos. Então, o Palmeiras teve uma derrota com um empate com o Grêmio, uma vitória em cima do Corinthians, uma derrota para o Flamengo, uma derrota para o Ceará e um empate. Então, de 5 jogos, o Palmeiras venceu 2, né? Em 2021, esse aproveitamento ele cai. O Palmeiras venceu apenas um jogo dos últimos 5 jogos e ainda foi contra o Atlético Goianiense. Então o Palmeiras perde para o Fluminense, perde para o São Paulo, perde para o Fortaleza e empata com o Atlético. Né? Naquele jogo que eu até já citei em um outro vídeo aqui do canal, o Davidson faz um gol,
toma um cartão amarelo ali, mas joga bem e cava a entrada dele na final da Libertadores de 2021, né? Então, aproveitamento 33, 26 e nesse ano o pior nesse recorte dessas três finais que o Palmeiras chegou aí nesses últimos anos. Então o Palmeiras aqui, nesse recorte de 5 jogos, não venceu nenhum jogo, né? Teve 2 empates, uma derrota para o Mirassol, uma derrota para o Santos e uma derrota para o Grêmio, né? Hoje por 3-2. Então é um pouquinho desesperador, ao mesmo tempo que me gera ali uma sensação de que parece que esse cenário a gente já conhece, né? Parece que esse cenário a gente gosta e cara, o Palmeiras assim, me deixa maluco, cara, porque assim, como eu disse, ao mesmo tempo que desespera ver esse retrospecto, cria uma sensação de que, cara, quando a gente chega como underdog, as coisas saem como a gente espera, né? Se a gente chega como favorito, como a gente já chegou em algumas outras competições, Libertadores nem sempre, mas algumas outras competições sim, nem necessariamente numa final, mas no mata-mata, a gente chega como favorito, parece que dá merda, né? E o Palmeiras talvez tenha uma dificuldade de jogar nessa posição de favorito e quando chega como underdog, cara, o que o Abel deve estar se mordendo hoje, depois desse jogo, o que o Abel deve estar se mordendo pelas críticas que ele. A orelha dele tá queimando, cara. Eu não consegui assistir ainda é, reações da mídia palestrina, mas deve estar todo mundo muito puto, né? E muitas críticas ao Abel. Então, cara, ele deve estar se mordendo por dentro, querendo dar esse resultado da final da Libertadores pra gente novamente, né? Então, assim, é por isso que é um mix de sentimentos. É uma raiva pelo desempenho horrível, e ao mesmo tempo é uma expectativa de que foi um cenário muito parecido nas últimas 2 Libertadores que a gente ganhou. Então, pessoal, acho que daqui pra frente, né, agora já virando a quarta-feira, é acreditar que a gente vai ganhar essa merda, é acreditar, é em busca disso, né, é torcer, é colocar toda a nossa energia, a nossa força para essa final de Libertadores. A gente sabe que o Palmeiras é capaz de fazer. Muita raiva hoje, aquela ressaca moral amanhã com raiva, pensando nessa derrota feia, horrível de hoje, que sentimento que a gente vai com uma autoestima baixa para a final da Libertadores, como torcedores, mas eu acredito que os nossos jogadores vão estar preparados para essa final, né? Os jogadores jogaram hoje, a imensa maioria não vai jogar a final. É outra mentalidade, é outro time, é um time capaz de buscar esse tetra. Eu acredito muito nisso, rapaziada. Deixa o comentário de vocês aí, por favor. Durante essa semana, eu quero preparar, não sei se todos os dias, mas pelo menos mais uns 2 vídeos antes de sábado a gente vai ter aqui, tá? Com algumas projeções, algumas ideias para essa nossa final, o time que eu escalaria para essa final. Então a gente vai voltar a se encontrar aqui. Então deixa o comentário de vocês, algumas observações, curtidas, compartilha com a galera e avante palestra.